melhor do pop gospel você encontra aqui. Vertical FM. Vertical. Diariamente, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia, Revista Vertical. O nosso encontro é aqui, com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. No ar, Revista Vertical, com Fabiano Felipe. Olá para você ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. A gente está começando o programa de hoje e eu vou dizer, hein, eu sempre dou uma olhada, uma checada, porque é tanto botão. É tanta coisa que a gente tem que checar que, e vou dizer, já chegamos quase na metade do programa e olhamos e o áudio da live estava mutado, ou seja, a gente parou tudo, passou a régua e começou tudo de novo. Gente, bom demais estar aqui com você. Você que está ligado aqui na Rede Vertical, fazendo bem para a sua vida. Eu sou o Fabiano Felipe. Parece brincadeira, mas não, o papo foi sério. E aconteceu tanta coisa que nos bastidores, só nos bastidores que a gente consegue acompanhar alguns detalhes. Mas bem, hoje nós vamos receber aqui, aliás, já está com a gente aqui nos estúdios da Rede Vertical, para falar sobre adoração, né? Ele que é pastor, ele é músico, ele é cantor, ministro de louvor, né? Ele é líder do ministério de louvor, né? Da comunidade evangélica Novo Amanhecer, a Cena em Joinville, né? E é um prazer poder receber no programa de hoje o pastor Edson, né? Bom dia, bem-vindo, e dizer que é uma satisfação tê-lo aqui para falar sobre a essência da adoração. Pastor Edson. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Bom dia de novo, né, meu querido? Ok, é um bom prazer dia. Estar aqui finalmente. A alegria é toda nossa. Não sei se eu sou tudo isso aí que tu falou na introdução, mas estamos tentando. Na verdade é o seguinte, a gente acabou fazendo aqui um resumo, né? Um resumo do currículo, porque ele além de pastor, ele é mestre, né? Teólogo, né? Ou seja, é doutor na palavra, né? Então a gente economizou sem entrar na questão profissional, né? Eu queria entender por que Japa. Explica pra gente, é nome artístico? Não, nome artístico. Não, isso foi, sabe aquele apelido de escola, assim? Sério? Foi lá no segundo ano do, como é que fala agora? Ensino básico, fundamental? No meu tempo era primário, olha como eu sou velho. No meu tempo era... Uau! No meu tempo do tipo era primeira, segunda série. Isso, era na segunda série, alguém me chamou de japa, de japonês, e eu fiquei bravo. A pior coisa, né? Quando alguém né, faz uma brincadeira assim, ia ficar bravo. E aí pega. E aí pegou. Aí foi... Cara, tinha gente que nem sabia meu nome, assim. Gente do céu. Teve pessoas que foram saber meu nome muito tempo depois, assim. Eu vou dizer, eu já lhe conheci na versão Edson Zimmermann. Sim. E eu achei, inclusive, já o Zimmermann com um quê todo especial, né? Com 2 M's e duplo N no final. Mas isso é charme também ou é de registro? Já como é que é isso? É de registro, Zimmermann é alemão, né? Eu sou alemão. Zimmermann, Sei que não parece. Aí a gente começa... Não, porque é o Japa. Peraí, não, mas é o Edson, mas é Zimmermann, mas é alemão. Não, mas é o Japa. É o Japa com nome de alemão. É o Japa com nome de alemão. E eu gosto de comida japonesa também. Sou alemão que gosta de comida japonesa. E é interessante porque assim, o meu Felipe é com 2 L's e 2 P's. Aí eles perguntam, mas é Fabiano Felipe do quê? Eu digo, olha... Se você escrever com 2 L's e 2 P's, não precisa colocar mais nada. Só Fabiano Felipe tá bom. Né? Só não erra o 2 L's e 2 P's. Mas é teu nome completo? Fabiano nome Felipe? Completo. Eu sempre achei que era um nome artístico teu, de verdade. Porque é tão, né? Fabiano Felipe, né? Não, mas gente, mas fechou. Gente, o nosso papo de hoje aqui, isso é uma introdução. É justamente sobre
adoração. Né? A gente vai falar sobre adoração e intrinsecamente vem o tema, parece que o louvor vem colado, né? E aí parece que colado com isso também tem a questão de música, que para muita gente louvor, adoração e música são inseparáveis, são indissolúveis. Mas olhando de uma maneira um pouco mais aprofundada, seria como a gente olhar um ovo, que tem a casca, tem a clara, tem a gema, né? E é possível separar os três, ainda que seja difícil para alguns, né? E por isso não confunda casca com gema e gema com clara. São coisas diferentes. No louvor, na adoração, na música, nos templos, tem essa diferenciação também? Ou é um pouco mais complicado? Hoje, né, nos dias de hoje, a música tem sido muito sinônimo de louvor e adoração. Exatamente. Mas, como você disse, a gente pode adorar e louvar a Deus de N maneiras diferentes. Até com seu testemunho particular você está adorando a Deus, né? Com a sua vida diária você está adorando a Deus. Porque na verdade a adoração, eu costumo dizer que é uma busca incessável e inconstante pela presença do Pai. Uau! Isso você define como adoração. Adoração. Porque a adoração, no grego, ela significa prostrar-se. Prostrar-se em reverência. Literalmente botar a cara no pó, numa posição de rendição para alguma pessoa que é superior a você. Uau! Então a adoração é você se colocar numa posição de inferioridade em relação àquele a qual você está adorando, no nosso caso, Cristo. Okay. Então quando eu digo eu sou um adorador, eu sou alguém que me coloco aos pés de Cristo e coloco Ele acima de mim, acima de toda e qualquer coisa na minha vida. Isso é adoração. É quando eu me rendo a Ele. Uau, uau. Então adorador é qualquer um que faça isso. E você pode fazer isso de qualquer maneira. Você pode fazer cantando, dançando, falando, pregando. É justamente aí que entra uma das partes da nossa conversa pré-programa, quando a gente estava ajustando a questão de tema, de como seria, né? E aí ficou justamente, você disse, olha, a gente vai falar sobre adoração, mas não sobre música. Não é que eu não gosto de música. Não, exato. Eu ia dizer, poxa, peraí, mas ele é músico, é cantor, é compositor também? Também compositor, né? E é líder do Ministério de Música, mas é denominado Ministério de Louvor e também Ministério de Adoração. É como a gente chama, né? Não é errado. Não é errado falar isso. Correto. Não é crime, vamos falar assim, né? Sim. Chamar de Ministério de Louvor e Adoração o pessoal que trabalha com a parte musical de uma igreja. Não está errado. Até para que as pessoas compreendam, pastor Edson Zimmermann, hoje o Ministério de Louvor e Adoração da Sena, que áreas que ela abrange? Porque na verdade é uma grande área e é talvez uma das áreas tem uma série de agregados de departamentos diferentes, né? Tem o que compõe hoje o Ministério? Tem o pessoal que são os músicos, né? Os tangedores, que são os que tocam. Ok. Os cantores, né? E aí nos cantores a gente tem um grupo que a gente chama que são os líderes de adoração, que são aqueles que estão um pouco mais à frente. Temos os técnicos de sons, né? Toda a equipe técnica que trabalha com a gente. E a equipe de mídia, que faz a parte de mídia, de imagens lá que estão aparecendo durante os cultos. Uau. Então tem todas as pessoas. Agora a gente vai começar também uma escola de música da Sena, né? Que bacana. E vai começar em funcionamento aí. Os pais que escreveram os filhos aí, logo a gente vai entrar em contato com vocês para iniciar. Tem alguns projetos que a gente está se envolvendo, algumas coisas eu não posso falar para não dar spoiler, né? Que eu não posso revelar ainda, mas... Não, ok, mas tem muita coisa rodando, acontecendo e muita coisa ainda para acontecer nessa sequência. Tem, graças a Deus, muita coisa. Ou seja, é uma série que não termina, vai se fundir com a vinda do Mashiach, né? do Eterno. Enfim, vamos explicar para a galera o seguinte, eu acho que
algumas pessoas ficaram meio perdidas quando a gente falou da diferença de louvor, de adoração, de música. Sim, sim. Então, adoração eu já falei, né? Sim, sim. Louvor, o que é? Louvar é elogiar. Correto. Louvar é elogiar. Por exemplo, você acorda de manhã, você olha para sua esposa, para seu cônjuge, né? E diz, hoje você tá tão linda, tão cheirosa, tão... E isso é louvar. É quando você olha para Deus e diz, Deus, você é maravilhoso, você é lindo, Isso é louvar. O conjunto de adoração e louvor, as duas coisas juntas, seria então entronizar o Senhor como nosso Deus acima de qualquer outra coisa, através de muitas coisas, através da nossa vida, da nossa paixão por Ele, e essa paixão por Ele, ela acaba se convertendo em louvor, porque quanto mais apaixonado por Ele eu estou, mais palavras e gestos de louvor eu vou ter em relação a Ele. E a música, ela é uma das ferramentas pela qual eu posso expressar a minha adoração e o meu louvor a Deus. Então a música ela é uma ferramenta. Quando Davi ele criou o ministério levítico no templo dele, na verdade o ministério levítico vem antes, né? Mas quando ele construiu o templo e tal, que foi feita toda a questão da restauração do templo de Davi, ele chamou, se não me falha a memória, 24 mil levitas. E desses 24 mil levitas, apenas 4 mil eram músicos. Uau. É gente pra caramba, né? Eu usei a palavra apenas, né? Mas é gente pra caramba. Mas uma parte deles era músicos, entendeu? Porque o louvor, a adoração, a música caminham juntos, né? Estão ali numa simbiose, vamos falar assim. Só que uma coisa é adoração, uma coisa é louvor e outra coisa é música. É importante aqui, eu já ouvi muita gente falando, agora vamos ouvir os levitas aí, vão lá, os tangedores, nos acompanhem. Na verdade, o que eu entendo da tribo de Levi, né, ou seja, dos levitas, eram aqueles que serviam no templo. E aí exatamente nas funções, seja alguns eram para as ofertas, outros cuidavam da segurança do templo. Isso. Né? Ou seja, desde a época já do tabernáculo e depois do templo, né? Porque na verdade o templo nada mais é do que o tabernáculo fixo. A extensão. Né? Ou seja, o tabernáculo, as pessoas no Êxodo vinham, ele era móvel, era um templo móvel. E aí a partir do momento que chegaram na Terra Prometida, né? Davi sonhou, desejou, preparou, mas quem construiu foi Salomão. Isso. Né? Ou seja, todos aqueles que eram envolvidos eram levitas. E aí, claro, depois tinha os sumos sacerdotes, os sacerdotes, que eram um pouco diferenciado. Mas, no geral, todo aquele que servia, a gente pode dizer que quem serve no templo é um levita, com funções diferentes. Olha, eu já fui chamado de levita várias vezes, assim, quando a gente vai nas igrejas, né? O levita, não é, como eu falei, não é pecado, não é errado falar isso. Mas a bem da verdade Mas o levita não é só o cantor. Não, ou exatamente. Músico. O ministério levítico, na verdade, não é nosso. O ministério levítico, como você falou, é do templo, é do tabernáculo. Certo. Tanto que a adoração no Antigo Testamento está ligada ao serviço. A palavra adoração no hebraico ela é servir, é serviço. Exato. E o levita, no Antigo Testamento, ele não tinha escolha. Ele nasceu naquela família, ele tinha que ser levita. Acabou. Né? Tipo assim, nasci levita, vou morrer levita, né? E ia servir no templo. Ele já sabia o que ele ia fazer. Era um serviço. Hoje, a adoração para nós é diferente. É um prostrar-se. Nós não somos chamados para um serviço. Nós somos chamados para ser filhos. Certo. Então, a adoração para nós hoje é uma opção. Não é pela família que eu nasci. Não é pela minha linhagem. Mas é por escolha. Eu escolho ser filho. Eu escolho adorar. Então, não é errado chamar de levita, não tem problema. Mas precisa sim entender a diferença, né? Que o ministério levítico era do tabernáculo, era do templo. Né? Nós hoje não praticamos o ministério levítico, a não ser que tu é judeu e eu não saiba. Mas eu não sou judeu, então... É um uso, né? Caiu no uso, as pessoas chamarem de levita. Mas... Até porque a própria tribo, a questão com a destruição do templo,
e até hoje, né, as tribos de Israel foram dispersas. Tem muita gente que sabe que é descendente, que tem família, tem linhagem, mas alguns já não conseguem mais identificar exatamente de que tribo eram ou vieram, né? E é interessante porque o levita, ele servia, normalmente era uma semana por ano. Ou seja, a família do Edson Zimmermann, no turno da sua escala, era uma semana fazendo os serviços como levita no templo. E depois vinha outra família. Claro, eram várias famílias concomitantemente, né, e alternadamente, e assim fazia todo o giro anual do ciclo, né? Em turnos. É algo que eu tenho muita esperança da gente conseguir ter aqui, né? Igual tem no iHope, por exemplo, que eles fazem os turnos de adoração, né? A gente fez dia 7 de setembro, a gente fez... Casa de oração, isso, House of Prayer. Exatamente. A gente fez dia 7, a gente fez 7 horas de adoração e intercessão pela nação. Aí depois a gente fez em outubro de novo. No dia, eu acho que foi dia 12 de outubro. Isso, no dia 12 a gente fez de novo, exatamente. E eu acho muito apaixonante essa questão de você adorar sem público, sabe? Que é quando você pega ali o seu violão, o seu instrumento e adora e com um propósito, né? Sim. O mais importante é isso, você juntar-se em adoração com um propósito. E isso é fantástico. A gente vai fazer muitas vezes isso ainda, porque não só eu gostei demais, como muita gente gostou. E é diferente, sabe? Porque não é um culto. Não é por mais que a nossa igreja não seja aquela igreja assim mais litúrgica, né? Mas é mais diferente ainda, porque é informal. Você tá ali junto com as pessoas, adorando, louvando. Um ora num canto, outro adora no outro canta em outro. E é muito gostoso isso. E uma coisa que é interessante é que assim, ainda que a gente compreenda de que, por exemplo, tem o músico, aquele que vai para tocar, por exemplo, por mais que várias pessoas possam saber tocar determinados instrumentos, mas na escala do dia, da reunião em específico, tem um grupo que é destacado para isso. Tem. Né? Como é que é lidar com esses turnos? Porque a gente sabe que grande a seara, tem aquele texto que diz, sim. Poucos são cefeiros, mas eu acho que talvez o Ministério da Música seja um dos que parece que tem cefeiro sobrando, porque o que não falta é baterista, guitarrista, tecladista, para cantar, todo mundo quer cantar. Como é que organiza isso, pastor Edson? Hoje a gente tem 4 equipes, né? A gente separou em 4 bandas, vamos chamar assim. E aí cada banda tem o seu líder. São escalas por reunião ou semanais? Como é que funciona isso? A gente trabalha por semana. Olha. A primeira semana é responsabilidade da equipe A, por exemplo. Ok. E assim vai. Cada semana é uma equipe, e aí na cena, como você sabe, a gente tem as escolas, e as escolas já é um pouco diferente, né? As escolas têm... Como é que concilia as reuniões normais, regulares, né? Os cultos abertos, com essa questão das escolas? Sacerdócio Real, Escola de Esther, tem remissão, Flechas na Aljava, e tantos outros cursos que, gente... As escolas, elas têm as equipes específicas, né? Já correto, correto. Por causa da visão das escolas, né? Cada escola tem a sua visão, assim, de tratamento, de cura, de libertação. De perfil. De perfil, exatamente. Sim, e aí, quando precisa, obviamente, a gente está ali, né? A gente está envolvido, mas normalmente as escalas atendem mais os cultos da igreja, mas os cultos abertos. Ok. Gente, conversando aqui com o pastor Edson Zimmermann, ele que é líder do Ministério de Louvor da Sena, Comunidade Evangélica Novo Amanhecer em Joinville. Um grande abraço aqui ao apóstolo Casas, a apóstola Alessandra e todo o ministério, né? O pessoal em Paranaguá, o pessoal também em Campinas, acompanhando aqui a nossa programação, e muita gente ligado aqui na nossa live hoje falando sobre a essência da adoração. E a gente criou essa nossa introdução, esse preâmbulo, e não tem como a gente não conectar o tema escolhido, essência da adoração, ou a essência da adoração, com a canção do David Kinlan, que na verdade é uma versão em cima da música The Heart of Worship, né, que é do Matt Redman. Que é linda, né? É uma canção linda, maravilhosa. E é interessante
Como isso talvez ela foi uma das que veio para justamente separar o que é louvor, o que é adoração, do que é música. Eu passei... Não é querer dizer que a gente é velho, mas a gente já tem uma certa experiência, né? Uma história, uma história, né? Dizem que um homem sem barriga é um homem sem história, né? Então, nesses 22 anos de conversão, aí a gente passou por muitas fases, né? De louvor e adoração na igreja. A gente passou pela fase da música da celebração, da música da adoração. A gente passou pela fase do Diante do Trono, do Vineyard, do Renascer Praise. Sim. Hoje a gente está numa fase mais do worship, né? Sim, sim. E hoje a gente está num lugar, assim, pela graça de Deus, que a gente não tem aquela preocupação com um set list de músicas. Então, eu acho que essa canção, voltar à essência da adoração, é voltar a uma busca por louvar a Deus, por adorar a Deus, baseado no que o Espírito quer para aquele momento. A gente poderia chamar isso de uma maneira muito harmoniosa e não apenas uma questão de técnica. A gente começa com uma mais rápida, vai diminuindo o ritmo, a gente faz assim, a dança vem junto e aí depois a gente prepara e aí vem alguém que vai ministrar a palavra. Hoje seria aquela linha muito do espontâneo que a gente ouve falar? No nosso caso, sim, né? Vou falar assim... Da nossa parte. A experiência como Ministério Sena. Como nós vivemos, Eu acompanho os meninos, né? Vejo eles se preparando e tal. Eles têm músicas ensaiadas, eles têm um set list, eles se preparam tecnicamente. Existe essa referência a essa busca de ser um bom cantor, né? Para não apenas ministrar, mas ser um bom cantor. Sim, porque tudo que a gente faz, segundo Paulo, a gente tem que fazer como se fosse para o Senhor. Com excelência. Com excelência. Então, eu não acredito no negócio, vamos de qualquer jeito porque Jesus conhece nosso coração. Eu, particularmente, não sou participante dessa opinião. Então, o pessoal, eles se preparam. Eles têm... Já aconteceu, assim, de eu ver eles se prepararem ali, se organizarem com uma listagem de músicas, que é o setlist que eu falei antes aqui, que talvez alguém não saiba o que é, né? E chegar na hora do culto, eu olhando eles ministrar e eles não tocar nenhuma música daquelas. Entendeu? Nenhuma. Já aconteceu. Uau. Por quê? Porque naquele momento o Espírito Santo ele vem testificar ao coração do líder da adoração de que ele tem que cantar X músicas. Ok. Particularmente, por exemplo, já aconteceu comigo de eu ir ministrar o louvor e o Espírito Santo não fala nada pra mim. Já aconteceu de eu ir ministrar o louvor e ele me falar todas as músicas. Uau. Do início ao fim. Do início ao fim. Então, você tem que estar preparado para quando o Espírito Santo mandar você cantar uma música e você tem que estar preparado para quando ele não mandar você cantar nada. Porque quando isso acontecer, o Espírito Santo está de acordo com o que você preparou, entendeu? Não é que... com aquele set list que foi montado. Exatamente. No Espírito, você está alinhado com o ambiente. O que acontece às vezes é que pela sua infinita graça, o Senhor ele quer trabalhar às vezes com uma pessoa, né? Tem uma pessoa que precisa ouvir uma canção. Tem uma pessoa que Deus quer tocar no coração através de uma canção. Ou mesmo liberar uma cura, uma libertação através de uma canção. E aí naquele momento o Espírito Santo fala, canta essa. E aí você puxa aquela canção. Então hoje, a gente há muitos anos já, não por mérito meu, por mérito da casa, na verdade, né? Por mérito da cena, a gente trabalha nisso, dessa maneira, né? E o espontâneo, né? O espontâneo que é algo que, como o próprio nome diz, ele ocorre ali no momento. Deus dá as palavras e a canção flui ali na hora. Bem, gente conversando aqui com o pastor Edson Zimmermann, ele que é ministro de louvor e ele é o líder do Ministério de Louvor e Adoração da Sena, comunidade Novo Amanhecer, comunidade evangélica Novo Amanhecer, em Joinville. E falando aqui sobre esse tema, porque é um tema que ainda tem muita gente que eu vejo perdida nessa história. Rapaz, se eu te falar que eu tô 2 meses falando sobre adoração. 2 meses? E as próximas ministrações que eu vou fazer são todas sobre adoração. Uau. Exatamente porque, como a gente estava conversando antes, fala-se em adoração e louvor, mistura-se com música. É a história do ovo, é casca, clara e gema, como se fosse uma coisa só e não.
Você que está nos ouvindo em casa, que não consegue nem soprar uma língua de sogra direito, você pode ser um adorador também. Né? Você que... aquele que não consegue bater palma com a galera, como é que faz? E aí ele se inscreve para fazer parte do ministério de louvor e ele quer ser cantor, ele quer ser ministro. A gente faz uma triagem, né? Ah, isso acontece? A gente faz uma triagem. O básico, né? Não é o The Voice, assim, a gente não quer que a pessoa seja sabe, perfeição, não é isso. É pelo menos como tu falou, né? Pelo menos bater palma no ritmo, né? Saber o que é tempo, o que é compasso, Sim. A harmonia de tudo isso. Na verdade, a gente entende que se você se inscreveu para tocar violão, por exemplo, na banda da igreja, o mínimo para fazer isso você tem que conseguir, né? Senão também não dá nem para fazer o teste, né, mano? Você tem que saber qual é a escala do Pelo tom menos, que você vai cantar. Senão o cara chega lá para tocar labarca, daí não dá, né? Pega o violão assim, labarca, pô, daí também não dá. E aí o pessoal brinca porque é o seguinte, tenha dó de mi que eu não vá de ré. Isso. Né? Ou seja, mas, gente, e aí quando a gente trouxe essa questão exatamente da canção, a essência da adoração, ela surgiu praticamente no final dos anos 90. Isso. Né? E aí ele traz uma experiência que o próprio Matt vivia no ministério em que ele congregava em Watford, na Inglaterra, né? Soul Survivor. Apesar da contribuição para o reavivamento de adoração, a congregação em que ele estava lutava para encontrar o significado e da música, da efusão, ou seja, a conexão disso tudo. Né? Porque chegou um ponto que se tocava com uma perfeição que a grande questão é o seguinte, a parte técnica está voando, mas a gente precisa de algo mais. Será que o louvor e a adoração são apenas instrumentos melhores nas mãos dos melhores músicos e na voz dos melhores cantores, ou ele é além disso, pastor Edson? É além disso. Na verdade, a Bíblia ensina o equilíbrio, né? Tudo na vida é equilíbrio. Tudo. A palavra de Deus ensina isso. Você deve crescer na graça e você deve crescer no conhecimento. É um barquinho de 2 remos. Se tu remar só para um lado, tu vai ficar andando em círculo. Em círculo. Girando em círculos, né? Tu não vai ir para frente. Né? Agora, se tu buscar graça e conhecimento, você vai em direção ao seu objetivo. Então, a questão da música, né? Eu já fui dessa vibe também de estudar. Não estou dizendo que não se deva estudar, mas a busca da graça, ela tem que estar no mesmo nível da busca da técnica, do conhecimento, do estudo. Porque senão, você coloca um CD em casa, é a mesma coisa. Uau. Você só está ouvindo música, né? Certo. Para o seu lazer, né? Você só está ali ouvindo uma canção enquanto você trabalha, enquanto você faz suas atividades. E a adoração não é isso. A adoração não é ouvir uma música. A adoração é aproveitar aquele momento, né, em comunidade. Porque existe a adoração individual e existe a adoração em comunidade, que é quando a igreja se reúne num lugar só, todos juntos. Marca dia e hora. Marca dia e hora para adorar o rei. E é tão bonito que a palavra diz, se vocês se reunirem em meu nome, eu estarei lá com vocês. Isso é fantástico, não, então, isso é fantástico, sensacional. E não importa a música, né? Não importa. Ele não diz eu vou me reunir com vocês se vocês tocarem bem. Ele me diz, se vocês se reunirem em meu nome, eu estarei lá com vocês. Uau. Então, se Deus não, hoje, né, resolvesse parar com o nosso ministério de música na igreja, ele estaria no culto da mesma maneira. Porque ele não precisa da música para estar lá. Ele não precisa de música, ele precisa de adoração. Aí faz sentido aquele texto de que na conversa que Jesus tinha com a mulher samaritana, né? Não, mas o pessoal diz, os judeus dizem que tem que subir a Jerusalém para adorar. Os samaritanos dizem que não precisa, que aqui a gente também tem um monte, a gente pode adorar aqui mesmo, não precisa ir lá. Isso na questão quando houve aquela divisão do reino, né? 10 tribos e 2 tribos. E aí ele disse, olha, e aí Jesus foi muito além, né, de Jerusalém, muito além do que Samaria. Ele disse, olha, o Pai busca verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você sabe que ele falou isso pra ela depois que ele perguntou do marido, né?
Uau, ali ele já deu uma desconcertada. Na verdade, vamos voltar um pouquinho. Esse texto é fantástico. Agora tu tocou nesse assunto, agora nós vamos até as 3 da tarde aqui. Vamos lá, gente, vamos embora. É a única pessoa com que Jesus fala sobre adoração, sabia? Realmente. Ele não fala sobre adoração com mais ninguém na Bíblia. Ou seja, a gente não tem outros registros. De diálogo e conversa como ele teve com a mulher samaritana. E tem várias possibilidades para isso, né? Uma que ninguém perguntou. Ela foi a única que perguntou. Outra que a maioria das pessoas não estava interessada em adorá-lo. Estavam interessados no que ele tinha para dar. Opa, para tudo agora. Para tudo. Agora você tocou num ponto sensível aqui, Edson. Muitas pessoas procuram as mãos. Aquilo que... Tem aquela música, aquilo que o pai pode fazer. Isso. Ou seja, procuram as bênçãos. E não procuram ter essa relação. Como, na verdade, o que Jesus percebeu na conversa com a mulher samaritana é que ela realmente não estava preocupada... com a história do marido, não, ela queria realmente ter uma relação de adoração real. A conversa ali foi toda muito... Porque Jesus diz assim, o texto diz, convém que ele passasse por Samaria, mas ele não precisava ter passado por Samaria, ele podia ter ido por outro caminho. Exatamente. Então ele parou em Samaria, porque ele precisava ter um encontro com aquela mulher. Ele precisava falar com ela. Uau. E quando ele fala pra ela, traz o teu marido aqui pra gente conversar. Aí ela dá uma enrolada, né? Eu imagino assim a conversa. E aí Jesus diz pra ela, olha, na verdade você não tem um marido, né? Você já teve 5. E o que você tem hoje... Você tem não é seu e tal. Houve um diálogo entre eles em que aquela mulher, ela se despiu da sua reputação. Né? Porque... Se hoje já não é muito interessante você falar pra alguém, não, é verdade, eu já tive 5 maridos, imagina naquele tempo, né? Uau. Naquela cultura, daquela época. Então ela se despiu da sua reputação. Não, e é interessante porque quando Jesus disse, olha, cadê teu marido? É justamente porque, além dele ser judeu, e o judeu, para conversar com o samaritano, era um negócio que não era todo dia e toda hora... Não. Quanto mais você tem um judeu do sexo masculino conversando com uma samaritana do sexo feminino. Então, seria uma falta de respeito. Ou seja, poderia deixar margem para qualquer coisa. Até ela ficou na defensiva quando ele pediu água para ela. Exatamente. Por isso que a resposta dela foi um tanto quanto que ríspida. Sim. Porque ela não sabia, né, com quem que ela estava falando. Com que intenção, qual o propósito daquele contato. Os discípulos também, quando chegaram e viram ele conversando com ela, né? Reprovaram. Ele era uma turminha também, né? Mas eles reprovavam muita coisa. Mas eu fico imaginando, assim, a expressão deles quando eles chegaram e viram Jesus sentado num poço, conversando com uma mulher samaritana. Sozinha. Sozinhos, né? Uau. E isso fala sobre o quê? Fala sobre intimidade. Fala sobre a intimidade entre Jesus e alguém que não tinha aspecto de santidade. Aparentemente, né, de acordo com a cultura da época, os samaritanos não eram um povo espiritual. E Jesus fala exatamente para essa mulher que pergunta para eles sobre adoração, quem eram os adoradores que Deus procurava. Uau. Então ele diz para ela assim, olha, Deus é espírito, filha. Não importa o lugar, importa a verdade com a qual você pratica a sua adoração. Uau. Isso, gente, isso é forte. Porque realmente essa é uma conversa de uma profundidade tão grande, porque assim, o templo, a época que Jesus teve essa conversa, o templo existia. Então, os levitas serviam no templo, haviam os músicos, haviam os sacerdotes, ou seja, tudo era muito perfeito. E se a gente olhar, Deus sempre buscou o melhor. Sim. E aí a gente tem o filho trazendo qual era a expectativa do pai em relação... Não basta apenas você ter o melhor instrumento, os melhores cantores, as melhores roupas, os melhores lugares para se apresentar, se isso não partir de dentro de você. Ajuda, né? Quando você une as duas coisas, a sinceridade, né? Claro, a sinceridade com a qualidade, nossa, aí acontece o que a gente vê Deus fazendo em alguns casos de exemplos, né, que a gente conhece no Brasil e no mundo.
Mas realmente tem casos em que se apoiam apenas no lugar, né? Tipo, como ela perguntou, como ela teve essa dúvida. Alguns dizem que tem que ser em Jerusalém, alguns dizem que tem que ser aqui. E eles estavam conversando num poço que foi cavado por Jacó. Tanto que quando a conversa vai transcorrendo ali, ela pergunta para Jesus, por acaso você é maior que o nosso pai Jacó? Que cavou esse poço? Ele próprio cavou. Isso. Então o que simboliza esse poço? A religiosidade. Uau. Porque Jesus estava ali e o poço estava ali. E Jesus estava dizendo, não de forma clara, se você beber dessa água que eu tenho, você jamais terá sede. Mas mesmo ele falando para ela essas palavras, ela ainda falou para ele, mas e o poço que Jacó cavou? Ou seja, e a forma como a gente vinha fazendo isso a nossa vida inteira de geração em geração? E agora você vem e me diz que você é a água. Isso deu um nó na cabeça da mulher. Não, imagina. Como é que você lida com isso? Você praticou o seu louvor, a sua adoração, a sua vida toda de uma maneira. Aí venho eu aqui e digo agora que não é música, né? Que é um estilo de vida, que é uma busca incessante, que é algo verdadeiro. Que é uma vida. A adoração é vida. Jesus colocou a igreja na terra para ser vida. Ele disse, vocês são a luz do mundo e o sol da terra. E nós não somos a luz, o sol, nem o sal refinado. É muito mais profundo do que isso. Quando Deus disse, haja luz, ele disse antes do sol. Exatamente. Depois que ele criou o sol, ele disse primeiro, haja luz. Haja luz. E eu tava um tempo atrás vendo aquele programa Discovery Science, sabe? Eu vejo esses programas às vezes, tá? Pode ir. Eu gosto. É muito bom, é muito bom. Não tem aqueles que a gente fica torcendo pro bichinho escapar do leão? A gente fica, corre bichinho, corre, e o leão vai alcançar ele. E eu tava vendo um dia dos cientistas, eles estavam falando sobre uma descoberta do telescópio Hubble, e eles descobriram que a energia radioativa, olha só, que criou o universo, ainda brilha no universo. Uau. Por quê? Porque lá no princípio Deus disse, haja luz. Haja energia radioativa. Aí Jesus olha para nós e diz, você, Fabiano, é a luz. O que ele está dizendo? Você é a energia radioativa aqui na Terra. Aí você vai dizer para mim, não, mas a radiação mata. Mas a radiação cura. Exatamente. Na medida certa ela cura o câncer. Uau. Mata células cancerígenas. O sal. Cara, o sal é o que dá vida na Terra. Não é o sal refinado, é o sal que está na Terra. Os sais minerais que dão vida. Então ele olha para nós e diz, vocês são a manutenção da vida na Terra. Mas ele olha para a samaritana e diz, eu sou a água. Eu sou a vida, a essência da criação. Eu sou. Uau. E chega um ponto que é tão lindo que ela fala para ele assim, veja o que és profeta. E aí, no decorrer da conversa, ela diz assim, foi-nos ensinado que haveria um tempo que sugeriu o Messias, tal. Ela conta isso para Jesus, e Jesus olha para ela e diz, eu sou o Messias. Uau, ele literalmente se apresenta para ela. Ele se mostra para ela. O Mashiach. Como ela foi verdadeira com ele foi verdadeiro com ela de tal forma que a gente não vê nas escrituras ele sendo assim com outras pessoas. Sim, até porque é interessante e quando é comentado de que normalmente as parábolas e as histórias estão ali que é para facilitar a compreensão. Porque muitas das coisas eles viam, mas não compreendiam, eles ouviam, mas não entendiam na sua profundidade. Sim. Até porque era um nível acima do... E olha que nós estamos falando de pessoas que a vida inteira estudaram sobre o Eterno, estavam estudando e aguardando a vinda do Mashiach. Quando ele disse, né, para aquele homem, esqueci o nome dele agora, é necessário nascer de novo, ele não entendeu, né? Nicodemos, obrigado. Ele falou, pô, se você é mestre da lei e não entende essas coisas, então não dá pra gente conversar. Ou seja, a nossa conversa termina aqui. Né? E olha que, falando com alguém que era mestre, ele era doutor, gente. Sim. Né? Ele entendia de coisas que a maioria das pessoas normais talvez não tinham nem noção. Nada. Né? Deixa eu aproveitar aqui, já aproveitando esse gancho, porque você já imaginou se o apóstolo Casas, de repente numa reunião lá, você, o apóstolo Casas,
E ele disse, olha, gente, nós vamos passar um tempo agora sem som, sem banda, e nós vamos nos reunir e apenas vamos usar as nossas vozes. Como seria isso para você? Como soaria isso aos seus ouvidos, pastor Edson? Para mim soaria muito natural. Muito natural. Se tu for na África, eles louvam a Deus com as vozes e pedaços de metais. Uau. É a maneira como eles cantam, né? A gente tá muito... E muito com a dança também. Com a dança. A expressão com corporal, o corpo, né? É fantástico. Eu acho que talvez eles, assim como cantam muito, eles dançam muito. Em alguns casos, dançam até mais do que cantam. Esse é um tipo de adoração que eu tenho um pouco de dificuldade. Na parte da dança, assim, em respeito aos irmãos, eu não me manifesto dessa maneira. Mas porque não tem aquela familiaridade com a dança? Ou é alguma restrição com a dança? Não. Falta habilidade mesmo. E então, neste caso, nós falamos a mesma língua. A mesma linguagem. É verdade. Então soaria para você normal. Normal. Até porque, se fosse uma instrução do Espírito Santo, por que não obedecer? Por que não fazer aquilo que Deus nos manda fazer, né? A gente tem relatos na Bíblia de profetas que andaram nus. Uau, verdade. Né? Atos proféticos que foram feitos, que nos dias de hoje, se fossem feitos hoje, o pessoal ia aprender no manicômio, né? Sim. Então, se Deus mandar a gente parar com tudo, a gente para. É a questão da nuvem. A nuvem que acompanhou o Israel, né? Na saída do Egito. Quando ela se mover, a gente se move. Quando ela parar, a gente para. Isso é um ponto interessante. A gente conversa, eu tenho conversado bastante, de vez em quando. Ele vem para o Revista Vertical, o rabino Maurício Ulisses. Ele é o presidente do Conselho Brasileiro de Judaísmo Messiânico e também é o líder da Brit-Olam, né, a sinagoga judaico-messiânica em Joinville. E aí, conversando com ele, ele trouxe um fato curioso, porque para muitas pessoas, eles achavam que a nuvem se movia conforme o povo se movia. Eu disse, não, Fabiano. Não. Na verdade, o povo é que se movia de acordo com a nuvem. Exatamente. Tanto andava um trecho, parava. E enquanto a nuvem estivesse parada, o povo permanecia acampado indeterminadamente, indefinidamente. Agora, a partir do momento que a nuvem voltasse a se mover, o povo deveria seguir em marcha. E a nuvem exatamente representa a presença do Mashiach, do Eterno. Né? A gente se move por ele. Nós não somos o epicentro do mundo e de nada. Exatamente. E as pessoas que trabalham com a arte, né? Eu estou falando de todas as pessoas, assim, a dança, como você citou. Aliás, quero mandar um beijo pro nosso Ministério de Dança, lá para as meninas, para Thay, né? O Edis, que é o marido dela, mas que não dança também, né? Aliás, um beijo para todos a equipe do Louvor também, um abraço para todos, né? E, cara, é isso. Quando ele se move, a gente se move também. É ter essa sensibilidade de que quem faz acontecer é ele e não nós. Somos instrumentos. Para talvez singelamente tentando aqui sintetizar um pouco do que é esse louvor e do que é a adoração e do que é a própria música também nesse meio sensacional. E ele, na sua infinita misericórdia, ele nos usa, né? É tão interessante que ele nos usa. Assim. Uau. Ele pega pessoas assim falíveis, né? Como nós somos, todos nós somos, e nos usa. Isso que é o mais lindo. E ao mesmo tempo que ele nos usa, nós estamos adorando a ele. É a questão da nuvem, né? A gente se move com ele, a gente vive por ele, a gente canta por ele, a gente adora a ele. Tudo é para ele. Gente, conversando aqui com o pastor Edson Zimmermann, o tema é essência da adoração e sim tem uma alusão direta a The Heart of Worship do Matt Redman. E aí tem uma questão, quando a gente fala nessa questão de arte, a gente fala muito, tem a questão, a gente entende essa questão do mundo espiritual, mas tem muito essa questão também
de alma. Eu ia falar antes e esqueci, né? Eu parei de falar no que eu estava falando. Não, é por isso que eu fui obrigado. Aquela provocada. E aí, quando você falou de que mesmo a gente sendo, muitas vezes, tendo alusão com o barro, quer dizer, ou seja, representando a nossa humanidade, a nossa falibilidade, ainda assim o Eterno derrama a sua presença, ou seja, o seu óleo, a sua unção dentro desse vaso de barro. As pessoas que trabalham com arte, elas têm normalmente uma sensibilidade na alma maior. Muito grande. Muito grande. Então, isso é algo que a gente que trabalha nessa área, nas igrejas, precisa tomar cuidado. Porque a nossa alma, o nosso ego, né, que está lá dentro da alma, é muito perigoso. A gente tem que matar ele todo dia, praticamente, né? E a presença do Espírito Santo, se a gente for olhar no tabernáculo, o único objeto do tabernáculo, que eu me lembro, eu acho que é o único, que era de ouro puro, era o candelabro. Porque o candelabro, ele representava a presença do Espírito Santo. E a madeira representa a humanidade. Exatamente. Então, o candelabro não tinha madeira, porque a presença do Espírito Santo, ela precisa ser pura. Uau. Então, o meu ego, a minha alma, mesmo que eu sou artístico, ela não pode tocar na presença. A presença precisa ser pura. Gente, conversando aqui com o pastor Edson Zimmermann, o pastor Mike Pilavac, que era o pastor do MET, ele disse o seguinte: gente, que a nossa família, que a nossa igreja não seja apenas... que não sejamos produtores de adoração, não apenas também consumidores. A grande pergunta que ele fez e deixou todo mundo inquieto foi: quando você entra pelas portas para uma reunião de celebração, para uma reunião de domingo, o que você traz como sua oferta a Deus? Paulo fala, né? Ofereçam-se como sacrifício vivo, né? Exatamente. E é tão profundo isso. Algumas semanas atrás eu estava meditando sobre esse texto, né? E comecei a analisar o contexto histórico de quando ele falou para Roma, né? Lá em Roma existia o Coliseu, onde era um lugar que muitas pessoas morreram, muitos cristãos morreram. É um lugar triste. É um lugar triste. E Paulo chega para as pessoas através da sua carta e diz o seguinte, parafraseando, né? O vosso culto racional é oferecer-se a si mesmo como um sacrifício. Uau. E o culto racional não tem nada a ver com ler a Bíblia, com ser racional ao extremo, não é isso, com racionalizar todas as coisas. Ou ser extremamente compreensível. Isso, o culto racional é eu entender na minha mente que eu, como cristão, preciso me oferecer como um sacrifício vivo de adoração. Ou seja, se for necessário entrar na arena do Coliseu e derramar o meu sangue, sim. E a chave está na palavra ofereçam-se. Uau. Não é sejam apanhados, é ofereçam-se. Ofereçam-se. Então, quando a gente vai a um culto, continuando o assunto aí que você citou, o que eu ofereço para Cristo quando eu vou na igreja? Cara, eu cresci, né? Passei a minha juventude na igreja e fui crescendo e ficando adulto. E a gente parou de usar uma palavra que a gente usava muito, que chamava-se reverência. Eu sou do tempo, olha só, outra dica que eu sou velho. Opa, vai se entregando aos poucos. Eu sou do tempo que o playback era de fita cassete, mano. Respeita a minha história. Gente do céu. E quando o irmão do som, eles chamam de sonoplasta, chamavam, né? Botava o playback do lado errado. Rapaz, eu vi isso acontecer algumas vezes. Eu já presenciei. E eu fiz isso também, já virei a fita. Eu já tava lá na mesa de som, então eu já fiz isso, sem querer, lógico, né? Gente do céu. Mas a gente usava muito a palavra reverência. Eu sou do tempo que quando o pastor lia a palavra de Deus, a igreja ficava em pé. Sem pedir. Sem ninguém vamos pedir. Levantar. Vamos fazer uma leitura, então. As pessoas já se colocavam de pé em reverência ao texto, não porque era o pastor que estava lendo, mas porque ele estava lendo o texto do Criador de todas as coisas. São 3 coisas que a gente encontra pouco hoje, tá? Honra,
fidelidade e reverência. Uau. São 3 coisas que a gente encontra muito pouco hoje. E as 3 juntas, então, é de uma cantaria Anderson Freire, de uma raridade. Eu lembrei também da música dele, raridade. É raro, cara, é raro, porque hoje em dia as pessoas não... Mas por que é raro, pastor? Será que parou de se ensinar? Ou as pessoas mudaram as priores? Eu acho que é a segunda opção. Porque a palavra ela continua sendo ensinada nas igrejas da mesma maneira como ela sempre foi ensinada. Lógico que surgiram teologias, né? Por exemplo, surgiu a teologia da prosperidade, uma maneira de ensinar a palavra focada na questão de num determinado rendimento, ponto de riqueza. Surgiram as teologias, né? Teve a fase do triunfalismo, por exemplo. Correto. Então, a palavra não parou de ser ensinada. As pessoas não pararam de ir na igreja. Mas essas correntes atrapalharam, na sua visão, essas correntes, essas visões teológicas, né, de muitas vezes você vê eles tentando encaixar uma determinada um texto não suave, não leve, mas na marreta para fazer com que aquele conceito, com que aquela teologia tenha o maior grau de assertividade, seja aceito e, enfim, até reverenciado por um grande número de seguidores. Algumas teorias mais atrapalharam do que ajudaram. Porque aquela pessoa que ela não tem aquele conhecimento bíblico todo, ela vai ouvir o que está sendo ensinado e vai entender como verdade aquilo. Ou seja, e aí muitas vezes acaba misturando o que é palavra com o que é ideia, conceito, opinião. A minha opinião, né? Então isso mais atrapalha do que ajuda. E acaba muitas vezes afastando da questão do original, né? Porque a gente já tem muito isso, né? Nas traduções, nas versões, vai se adequando a um ponto de que é tipo um carro que você vai reformando tanto que você já não sabe mais que modelo que é aquele carro. Verdade. Por isso que eu gosto da versão da NVI. Porque a NVI, não sei se tu sabe, ela foi traduzida do zero de novo. Ela não foi, como você falou, sendo adaptada. Sim, ela foi feita uma tradução de novo. Tipo assim, vamos começar do zero. É uma tradução bem legal, na minha opinião particular, por causa disso. E essas correntes teológicas, elas mais ajudaram do que atrapalharam e influenciaram a adoração. Mais ajudaram que atrapalharam ou mais atrapalharam do que ajudaram? Falei o contrário, obrigado. Mais atrapalharam do que ajudaram e influenciaram na adoração. Influenciaram canções, equipes de louvor, bandas, cantores. E até se você for pesquisar, né, algumas canções elas levam essa pegada dessas linhas teológicas. E aí você vai na igreja, né, para adorar a Deus. E agora eu fui igual Paulo, assim, eu falo de mim mesmo agora. Aí você vai na igreja adorar a Deus e você não adora a Deus, você adora a si próprio. Porque as canções que estão sendo cantadas não estão adorando a Deus, estão adorando a mim. Uma pergunta, e essa pergunta eu fiz por Nani Azevedo. Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo uma vez. É o mesmo nível. Eu disse assim, Nani, qual a diferença de uma música congregacional e de um louvor congregacional? Porque há aquelas músicas que as pessoas estão centradas. E em outras você percebe que quem está no centro é Cristo. Sim. Como é que você vê essa questão, pastor Edson? Como é que é isso para você? Esses louvores e pseudo-louvores, né? Porque você falou no início aqui da nossa conversa a diferença de adoração e louvor. Louvor é você render graças, elogiar as qualidades, né? Tudo aquilo que alguém tem. E obviamente que quando a gente vai à casa de Deus é para fazer isso do eterno, né? De Jesus, do Pai. Aliás, o próprio Jesus não roubava, em nenhum momento ele usurpou o ser chamado Filho de Deus como algo para roubar a glória do Pai. Sim. Ele se despiu de sua divindade, né? Exatamente. Ele optou por isso. E hoje a gente percebe o contrário, né?
Muitas pessoas querendo ser Deus, querendo desempenhar o papel de Jesus, desempenhar o papel do Espírito, menos o seu papel. Ele quer fazer até o papel do outro, mas é tão difícil, será, executar o seu próprio papel, o nosso papel? Eu acho que não é difícil. Eu acho que as pessoas elas não estão sendo confrontadas no bom sentido e através da palavra para entenderem e aprenderem mais sobre isso. E aí você vê muitas pessoas até na inocência cantando canções na igreja sem intenção nenhuma de estar fazendo algo errado, mas cantando uma canção que, se você for prestar atenção na letra, ela não está louvando a Cristo, ela não está adorando a Cristo. Ela está louvando qualquer outra coisa, menos Cristo, entendeu? Ela está falando de um testemunho pessoal que edifica. Sim. Edifica a pessoa. Você vai estar cantando uma canção, às vezes, que vai estar contando uma história que vai edificar a pessoa. Mas essa edificação não precisa ser necessariamente na hora do culto. Pode ser depois. Pode ser no seu carro, pode ser na sua casa, pode ser numa apresentação específica em que você vai lá participar de algo e ouve aquela canção. Certo. O primordial o foco é Cristo, sempre. O louvor tem que ser Cristo. Tudo foi feito por Ele, para Ele. E é diante dele que todo joelho vai se dobrar. Então, eu sou muito chato com isso. Eu reconheço que eu sou. O pessoal da equipe do louvor lá. Na hora de fazer o set list. Eles têm um feedback que eu sempre mando para eles, né? De como que foi a ministração deles, como que ocorreram as tarefas deles. Né? As transições, isso. Como é que foi? Eu sou bem chato. E eles pegam no meu pé, e o feedback. Eu sei que no grupo aqui, daqui a pouco vai sair piada que eles vão mandar o feedback sobre a nossa conversa aqui. Eu sei disso, né? Eles vão mandar. Até perguntou aqui se podia mandar um beijo pro pai, pra mãe, pra... Claro. Daqui a pouco nós vamos mandar o beijo e abraço aqui. Eu quero aproveitar aqui e trazer, porque foi justamente nessa linha a resposta do Nani. Ele até disse na época, ele disse, olha, inclusive tem aí uma irmã nossa e uma música que fez muito sucesso. E eu particularmente chamo, ele falou, Nani, chamo isso de a canção do crente raivoso. Né? Ou seja, você que me viu passando pela prova e não me ajudou. Essa. Ele diz assim, então, gente, não, aí você vai me ver no palco, você vai me ver no pódio, você vai me ver no pico do mundo, no pináculo do templo, e aí você vai dizer, uau, esse cara é o máximo, essa mulher é o máximo. E ele disse, querido, a gente tem que entender que, na verdade, primeiro, nós não somos o centro de nada. Até porque o nosso propósito não é ser o centro de alguma coisa, sim, mas é encontrar esse centro que é o Mashiach. Ele é o quê? Ele é essa pedra angular que os edificadores rejeitaram. É o sentido que eles dizem, não, mas não faz sentido nenhum. Não, coloca ali que você vai ver que vai fazer todo o sentido do mundo. Sim, exatamente. Esse é o tipo de canção que eu estava falando, que a pessoa pode gravar se ela quiser. Ela pode cantar se ela quiser. Mas assim, uma equipe ela meio que canta dando um testemunho, uma experiência, mas não é via de regra. É um bom exemplo do que eu estava tentando explicar antes. Mas, por exemplo, você vai num cultuar a Deus. E aí cantar essa música me parece que não é apropriado nesse momento. Porque se você vai cultuar a Deus, é uma letra que não cultua a Deus. É uma letra que dá um testemunho, que conta uma história, até um pouco raivosa, como você disse, né? Mas é uma música que não é Cristo o centro dessa canção. O centro dessa canção é a história da vida que ela conta ali, do que aconteceu. Mas no culto, poxa, eu vou na igreja, vou reverenciar o meu Criador através da minha canção, da minha voz, da minha adoração. Então, por que não que as canções sejam adorando a Ele? Que sejam sobre Ele? Uau! Por que não? Né? Qual é a dificuldade, então, de eu separar... Não, essa música é legal, ela tem uma batida legal, ela tem um ritmo legal, ela gruda, né? Ela pega... É contagiante, aquela música chiclete, né? Isso, só que não é. E a gente deve muito aqui no Brasil ao Dia do Trono, né? Ao DT, porque eles trouxeram para o Brasil essa pegada de adoração, de espontâneo, de uma adoração sem preocupação de quanto tempo que vai levar... Tipo assim, eu vou cantar aqui, se tu quiser adorar, tu adora, se tu não quiser, beleza também, eu vou ficar aqui adorando, né? Aí é que está, ele transcendeu essa questão de uma canção. Fulano vem aqui, canta a sua canção, aí o outro vem e canta
a outra, e às vezes as pessoas não participam de um culto em que se celebra no coletivo. E aí você percebe participações especiais numa celebração que deveria ser o quê? A congregação veio. Gente, então vamos celebrar em congregação. Porque não faz sentido a gente olhar, não, ó, fulano hoje cantou bem, não, olha, a roupa, top, legal. Não, olha, a banda... Na verdade, a gente vai para essa entrega, a celebração, as bênçãos seguem os que creem. A gente não vai em busca da bênção. A gente diz, olha, eu vou atrás da bênção, eu estou correndo atrás... Querido, você não vai chegar nunca. Porque a palavra diz que o princípio é: as bênçãos seguem aqueles que seguem o Pai, que seguem Jesus. Então não faz sentido. Como é que você vai correr atrás da bênção, que se a bênção tem que correr atrás de você? É tipo um gatinho correndo, perseguindo o próprio rabo. O cãozinho perseguindo o próprio rabo. Ele nunca vai conseguir. A bênção acompanha, né? Porque a gente tem que buscar o reino dos céus e as outras coisas serão acrescentadas. Exatamente. A gente tem que buscar adorá-lo, né? Viver para ele, adorar a ele, e as outras coisas serão acrescentadas. Não. Gente, eu tô olhando aqui já pro relógio, que o nosso tempo vai chegando no fim aqui. Passou rápido. Voou. Essência da adoração com o pastor Edson Zimmermann, ele que é pastor, mestre, cantor, compositor, instrumentista, ministro de louvor e líder do Ministério de Louvor da Sena, Comunidade Evangélica Novo Amanhecer, em Joinville. Pastor, eu gostaria de deixar inclusive aqui, né, esse tempo aberto aqui para a gente fazer essa conclusão, né, de tudo que a gente falou, né, a gente conversou, fizemos aqui meio que uma grande introdução a louvor, adoração e até a questão da música, né, a musicalidade dentro desse ambiente, né? E eu deixo aqui então o microfone para que você faça então a sua conclusão desse tema de hoje, a essência da adoração. Em primeiro lugar, a gente teria que fazer isso muitas e muitas e muitas vezes para a gente concluir algo, né? Eu sou muito fã de conversar sobre a palavra e aprender com mais pessoas. Jesus, ele praticava o que com os discípulos? Uma mesa, em que ele sentava, ele tinha refeições, ele tinha momentos de conversa com eles, e nesses momentos ele repartia com eles aquilo que ele tinha de conhecimento e explicava para eles. Evidentemente que nem sempre as pessoas vão ser obrigadas a concordar comigo sobre a minha opinião de adoração e louvor, mas que as pessoas entendam que eu tenho a minha opinião baseada em muita coisa que eu vivi, né? São 20 anos já de história. Porém, eu deixo livre para a pessoa discordar de mim ou não. Eu quero concluir dando um testemunho aqui de algo que aconteceu na minha vida a respeito da adoração. Eu sou uma pessoa que, quando eu chegar no céu, eu tenho uma listinha de perguntas que ainda não foram respondidas aqui na Terra pela Bíblia nem pelo Espírito Santo, né? Mas tem algumas perguntas que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, ele me respondeu. E uma delas, não sei se você já escutou eu contando isso na igreja, eu orava muito para Deus perguntando para ele por que ele criou a Terra redonda. Uau! Uma dúvida assim que normalmente ninguém tem essa dúvida, mas eu fiquei curioso um dia, eu fiquei, poxa Deus, por que tu fez redondo, né? Por que não quadrada? Por que não plana? Os terraplanistas agora vão ficar com raiva de mim, mas eu amo vocês em nome de Jesus, tá, gente? Mas eu perguntei pra você, pra Deus, assim, por quê, né? E fiquei, cara, eu fiquei repetindo essa pergunta pra Deus várias e várias vezes, assim, em oração, né? E teve um dia, Fabiano, que eu tava orando no meu quarto, a porta tava fechada, a janela tava fechada, tava tudo fechado, eu tava orando, eu tava adorando a Deus. Tava escutando aquela música Fly do Jason Upton, sabe? Nossa, é uma viagem. Você esquece de tudo, esquece, né? Até fecha a porta do teu quarto e... Isso, até a letra me diz, né? Me leva a lugares mais altos, né? Me dá novas visões e tal. E eu tava lá orando a Deus e tal, e de novo perguntei pra Deus, né? Eu falei, Deus, por que tu fez a Terra redonda, né? Uau. E do nada brotou dentro do quarto um vento, assim. E na minha vida toda eu ouvi a voz de Deus fora da minha mente 2 vezes. O ruar. O vento, exatamente. Uau. E essa foi uma das vezes. E naquele momento eu escutei uma voz de dentro daquele vento que falou: para que haja adoração constante. E a voz cessou e o vento cessou e eu fiquei sozinho naquele quarto pensando: meu Deus, o que foi isso? O que passou por aqui?
Não, porque a presença dele ali foi tão forte que eu fiquei sem palavras. Eu não sabia mais nem o que eu orava, nem o que eu pensava. Eu só fiquei refletindo sobre isso, adoração constante, adoração constante, né? E aí o que o Espírito Santo me ensinou nos próximos dias? Nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. A adoração no céu, ela é constante. Ininterrupta. Ininterrupta. O tempo todo tem alguém no céu dizendo santo, 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 santo. E o interessante é que Lúcifer, ele quis o quê? Colocar um trono do lado de Deus e receber a mesma adoração. Uau. E o salmista diz que quem tem o coração e as mãos, o coração puro e as mãos limpas, habitarão no monte do Senhor. Uau. Então nós que não pedimos, vamos poder habitar num lugar que Lúcifer queria e não teve. Uau. Então o que Deus fez? A adoração que existia no céu, que era constante, ela precisava ser refletida na terra de maneira constante. Mas para que isso pudesse acontecer, ele criou a terra redonda e ela faz um movimento rotacional. Por isso a questão as 24 horas. O Cronos. Exatamente. A cronologia, né? O Cronos. Então, o tempo todo tem alguém na terra adorando a Deus. Hoje, aqui agora é meio-dia. Mas em algum lugar é de noite. Em algum lugar está acontecendo um culto por aí. Exatamente. E tem alguém adorando a Deus. Então, por que ele fez o universo de forma cronológica, de forma circular? Para que haja adoração constante. Uau. Para que a terra se iguale ao céu em adoração. Em adoração. Então, toda a criação, tudo que Deus fez, foi para que nós pudéssemos alcançar um lugar de adoradores verdadeiros, como aquela mulher samaritana que você citou. Para que nós pudéssemos estar nesse lugar, junto com o céu, em adoração constante a Ele. E essa adoração, repito, não é música, não é arte. É entender que é vida. A adoração é viver, é a maneira como eu vivo, como eu pratico a minha fé. É eu confessar todos os dias e todos os momentos de minha vida que Ele está acima de mim. Eu me prostro diante dEle. Eu não quero as mãos, né? Como você disse, né? Parafraseando aquela canção. Eu não quero as mãos, eu quero os pés. Uau. Eu quero me prostrar diante dEle todos os dias e entender que Ele é e que eu não sou. Então a adoração, a essência, voltar à essência da adoração para mim é isso. É entender que a minha música, a minha canção, a minha arte, seja qual for, ela é apenas uma pequena ferramenta, algo que eu uso para fazer isso, para colocar Deus acima de todas as coisas. Isso para mim é adoração. Uau. Gente, conversando aqui com o pastor Edson Zimmermann, ele que é pastor, ele que é mestre, né? Ele é ministro de louvor, cantor, compositor, músico e líder do Ministério de Louvor da Comunidade Evangélica Novo Amanhecer em Joinville, a Sena, e falando aqui sobre a essência da adoração. Eu quero agradecer, na verdade, uma conversa que a gente ficou, parece que com um gostinho de... Foi só um começo, né? Foi só uma introdução, não né? Deu pra falar quase nada, né? Passou muito rápido. Vamos buscar aí, quem sabe a gente faça uma série aí, a gente bater um papo aí, sei lá, uns 3 ou 4 programas, de acordo, vamos ajustar aí na agenda. E eu gostaria de, para fechar aqui, trazer um pouquinho, e para quem não lembra muito, de repente, dessa letra, a essência da adoração, né, eu gostaria de compartilhar rapidamente alguns trechos, porque fala de que quando a música esmorece e o resto desaparece, simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo buscas, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. E aí diz: ó, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. É uma letra fantástica. E aí fala de um rei de imensurável valor. Ninguém pode expressar o quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco. Humano, né? Por que não dizer humano? Isso.
E tudo que eu tenho é teu. Cada fôlego é meu. E é interessante que quando o Matt apresentou, porque essa música surgiu num devocional dele, pessoal, e aí ele gostou e foi mostrar para o pastor dele. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer alguns ajustes aqui na tua letra, para que todo mundo que ouça ou que cante possa realmente ter essa noção real do que está cantando, do que está dizendo, e para que não apenas cante e não apenas diga, mas para que viva. Sim. Aí a gente volta para fechar com aquela fala de Jesus e a mulher samaritana, né? Não apenas em Jerusalém, não apenas em Samaria, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, e em todo lugar. Verdadeiramente. Uau. Gente, e assim a gente vai chegando no final do nosso programa de hoje, agradecendo a você que acompanhou aqui a nossa transmissão. Vamos aproveitar para mandar abraço agora? Isso. Porque se a gente não mandar abraço, o Deixa pessoal... eu abrir aqui todo mundo que pediu música. Vai lá, pode aproveitar aí. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Fábio Ricardo Lunelli. Olha, saudações ao meu querido compadre, o irmão Edson. Meu padrinho de casamento. Opa! O Jonathan Vinícius também está aqui, pastor abençoado. Gisele Oliveira Zimmermann, pastora Gisele. A esposa, tá aí me ouvindo. Pelo menos a esposa, né? Que legal, tá acompanhando. Mas tem uma galera aqui, ó. A Flávia Cecília também tá acompanhando aqui. O Vasni Coppola, né? E ele já se emocionou quando a gente falou aqui do Nani, falamos do David Kinlan. E realmente são canções que marcam e calam profundamente no coração, né, pastor? Verdade. Eu queria mandar um beijo para nossa igreja Sena, né? Para todo o pessoal aí da Sena que está nos ouvindo, para todos os irmãos que são de outras comunidades que a gente frequenta também, que a gente ministra a palavra. Aqueles que não nos conhecem, esse irmão aí se emocionou com o Nani e o David, então ele deve ser da nossa idade, né? Ele já tem uma pegada um pouco mais das antigas, né? O Vasni sim. Um abraço também à equipe de louvor da Sena, que são pessoas maravilhosas, assim. São pessoas que eu amo demais. Toda a equipe, o som, os músicos, os cantores, aos pastores da Sena, homens que têm me ensinado demais, né? Eu sou o mais novo ali, eu subi no ônibus agora, então agradeço muito a Deus pela vida deles. Pastor Caso, pastora Ali, né? São pessoas maravilhosas, né? A minha família, que é tudo para mim, né? Seria hipocrisia não dizer isso, porque a essência da adoração é Cristo e a essência da nossa vida espiritual é a família. A base de tudo é a família. Tem duas pessoas que te conhecem muito na vida. É o Espírito Santo e a tua esposa. Ali não tem. Ali sabe tudo. Sabe tudo. Sabe tudo. Então... E sabe até aquilo que às vezes a gente não sabe, né? Exato. Verdade. Ou não percebe. A pessoa consegue fazer uma leitura e dizer, olha, eu acho que o ponto é esse. Exatamente. Então um beijo para todos vocês, um abraço. Cara, muito obrigado pela oportunidade. Pastor Edson Zimmermann, as pessoas que de repente desejarem convidar para ministração, seja louvor, adoração, ou até para uma ministração de louvor mesmo, solo, com banda, ou de repente convidar para uma palestra, um workshop, como é que faz? Quais seus contatos, suas redes sociais? O Instagram é Edson Zimmermann, né? Eu sei que o sobrenome é meio complexo. Esse sobrenome não ajuda muito, mas é Edson Zimmermann. Qualquer rede social que procurar aí vai encontrar. Zimmermann é com 2 M's e 2 N's no final. Ou, né, entrar em contato com a Sena, eles vão... O Instagram da Sena, a Sena Oficial também de Joinville, eles vão passar o meu telefone com certeza. E, né, se alguém entrar em contato contigo, também tem toda a liberdade de passar o meu telefone. E a gente tá aí. O que mais a gente quer falar nesses dias é sobre adoração verdadeira. Sobre ser verdadeiro diante de Deus. Então, qualquer um que quiser trocar uma conversa com a gente sobre isso, a gente tem um seminário para equipes de louvor que a gente tá aí visitando algumas igrejas. Que legal, né? Que legal. Pessoal pode agendar ou isso é exclusivo para a Sena, o Ministério Sena? Como é que funciona? Não. A gente vai... Aonde estão as pessoas interessadas em aprender um pouco mais sobre adoração, a gente vai com todo prazer. Ou seja, a adoração e o louvor além da música.
É um nome bonito, mas eu nunca tinha pensado nesse nome aí não, mas é um nome bonito, vou registrar já. Sair daqui e já vou no cartório registrar esse nome. Gente, bom demais essa conversa aqui com o pastor Edson Zimmermann, e a gente vai chegando no final do programa de hoje, agradecendo a todos que acompanharam, né? Siga-nos nas redes sociais, @Rede Vertical Oficial, estamos no Instagram, estamos no Facebook, Twitter e também com o nosso canal no YouTube, tá bom? Você pode acompanhar, compartilhe, curta, se inscreva, youtube.com/Rede Vertical Oficial. 24 horas por dia, 7 dias por semana, fazendo bem para a sua vida. Pastor Edson, dizer que foi um grande prazer e que esse seja apenas o primeiro de muitas e muitas conversas. Eu gosto assim, a conversa fluida. Vai fluindo, né? Vai fluindo, melhor vai ainda, fluindo. Melhor ainda. Ok? Amém. Gente, e assim a gente chega no final então. Ok? Por aqui tá tudo certo. A gente se vê no próximo programa. Pastor, esquecemos alguma coisa? Não. Acho que não. Beijo para todo mundo em casa. Já mandou? Mandei pra esposa, né? Então, fechou. Mandei pra família, então tá certo. Então tá suci, tá suci. Gente, continue ligado com a gente. De segunda a sexta você tem o Revista Vertical, sempre na faixa das 11 ao meio-dia. Perdeu um conteúdo, você pode acessar o nosso canal no YouTube, youtube.com/Rede Vertical Oficial. Também o nosso conteúdo em formato podcast. É a dica para você acompanhar, para você ouvir, para você curtir e compartilhar. Um beijo no coração e até o nosso próximo programa. Fui, tchau, tchau. Apresentamos Revista Vertical com Fabiano Felipe. Assuntos variados, convidados especiais, entrevistas ao vivo, conteúdos exclusivos, reportagens, informações, dicas, interação e a sua participação. Revista Vertical, de segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. O nosso encontro é aqui. O melhor do pop gospel você encontra aqui. Vertical FM. Vertical.